Primeiro, como que eu cheguei aqui, né? Eu cheguei aqui de uma maneira muito inusitada, então eu sei que a realidade da maioria das pessoas não é como a minha, porque eu vim parar de uma maneira até fácil, vamos dizer assim. Eu ganhei uma passagem de presente de final de ano para passar férias familiares, para passar o Natal em família aqui, com a família de um ex. Não tinha nenhum preparo, foi um presente surpresa. Então ela me ligou e falou: "Você quer vir? Eu vou comprar a passagem". Eu falei: "Quero". E depois ela me ligou dizendo: "Eu comprei a passagem". É dia 18 de dezembro. Isso era ali em meados de novembro. Então eu não tive nem 30 dias para me planejar. Ou seja, eu simplesmente agarrei a oportunidade com unhas e dentes. Eu falei: "Eu não vou perder essa chance". Mas eu não tive preparo. Eu não me preparei, eu não fiz pesquisa. Ah, Lorena, mas você já ganhou a passagem, você queria tudo mastigado, você queria mais o quê? O que que faltava? Bom, falta você estudar um pouco do idioma, você pesquisar lugares para você visitar. Eu não fiz nada disso. Primeiro porque eu trabalhava com micropigmentação e eu tinha acabado de abrir um salão na frente de casa, na frente da casa que eu morava, que não era minha. Então eu investi todas as minhas economias, eu gastei ali uns 10 mil reais, eu gastei 10 mil reais para fazer uma pequena reforma de um espacinho para ser o meu salão de estética, onde eu faria micropigmentação, maquiagem. Eu tinha esse trabalho, eu tinha uma agenda para cumprir no final do ano, que é quando tem mais clientes, né? É quando melhora pra gente que é maquiador esteticista, é o melhor período. Então eu tinha que me virar para atender todo mundo. Algumas clientes eu tive que reagendar, adiantar, que estavam marcadas ali para o dia 20, 30 ou até para janeiro. Eu tinha clientes em janeiro que eu tive que ou cancelar ou dizer: "Eu vou ter que te atender antes porque eu vou viajar e eu não tenho data para voltar ainda". Então eu só vou abrir a agenda de novo quando eu souber a minha data de volta e a partir daí eu vou divulgar a minha agenda. Então não tenho previsão. Então algumas pessoas aceitaram, eu atendi todo mundo o mais rápido que eu pude, até para fazer um dinheiro também, porque eu estava zerado, eu tinha acabado de terminar a obra. E eu vim com carta convite, porque ela tinha um namorado, não sei se tem mais, mas tinha um namorado francês na época e ele fez uma carta convite pra gente e a gente entrou com essa carta convite. Então foi facilitado, eu não tive que me preocupar com nada, não compra de passagem, reserva de hotel, nada, nada, nada. Simplesmente me enviou a passagem por e-mail, eu fiz as malas e vim. Então o trabalho que eu tive foi pra organizar as malas, trazer algumas coisas que ela pediu, que tinha que comprar. Ela mandou uma lista de coisas que tinha que trazer, que ela gostaria que trouxesse, remédios, coisas que ela não tem acesso aqui. E correr atrás da minha clientela. Viajei para uma outra cidade que eu tinha divulgado, que ia trabalhar e atender lá, aquilo super longe. Então foi tudo muito corrido. Eu não tive tempo para fazer essa pesquisa. E ela me disse o seguinte: "Eu vou te dar a passagem, mas se você quiser, tô te dando a passagem pra você vir passar Natal na minha casa. Mas se você quiser ir para Paris, visitar pontos turísticos, ter lazer, alguma coisa assim, isso aí é com você". Então eu nem pensei, sabe? Igual uma criança deslumbrada, eu simplesmente aceitei, peguei o presente e vim embora. Quando chegou aqui foi que eu vi que faltou realmente esse preparo. E eu sou uma pessoa que eu nunca tinha usado um GPS na minha vida. A cidade que eu morava atualmente não tinha nem transporte público, então eu acho que o que tinha lá era mototáxi, nem táxi não tinha, se tinha, mas eu nunca precisei usar. Então eu nunca precisei de transporte ou de ter um grande trabalho para me locomover, nunca tive essas preocupações, sabe? Que você tem quando você mora em cidade grande, você pega metrô, você pega transporte, você entende um pouco de mapas. Eu era totalmente ignorante a isso. Eu não tinha conhecimento de nada nisso. Assim, pode dizer que foi desleixo, mas era a minha realidade. Então eu trabalhava, eu me dedicava ali, o meu foco era o meu trabalho, maquiagem. Então eu vivia ali naquele mundinho ali. Eu atendia as pessoas da minha cidade, já saí para fora para fazer curso, mas sempre em grupo, então as pessoas, tinha gente que já tinha mais experiência e aí você se escora, né? Então isso é um erro, né? Fica até uma lição disso daí. Então quando eu cheguei aqui, era somente para passar Natal, só que era para passar uns 2 meses. Eu tava passando por um problema pessoal naquele momento. Ela não sabia desse problema, poucas pessoas sabiam desse problema, porque ela era minha cunhada e eu
uma pessoa que eu estava me relacionando, a gente tinha rompido. Mas a gente tinha rompido exatamente quando ela deu o presente. Porque a gente teve um problema ali e não dava mais para seguir com a relação. E ali eu tava num impasse, porque eu teria que recomeçar a minha vida e eu tinha acabado. Sabe aquela história? Não construa nada no terreno da sogra. Eu cometi esse erro. Eu fiz um investimento num espaço que não era meu, mas eu morava lá, eu trabalhava lá e eu falei, bom, em troca de eu investir fora daqui, eu invisto aqui, eu já tô aqui, eu não pensava que aquilo ali ia acabar. Então, eu agi como quem acreditava, né? Mas em contrapartida, eu sempre fui uma pessoa que queria morar fora do Brasil. Eu acho que eu cocriei isso de alguma forma, eu acho que eu inconscientemente eu acabei manifestando isso daí. Hoje eu acredito que isso é possível, a gente tem muitos vídeos e estudos sobre isso. Eu sou curiosa para esse assunto e eu já até fiz uma técnica nessa época. E eu ouso dizer que eu estou aqui na França por causa dessa técnica. Mas eu acredito que de tanto sonhar, mesmo sendo um sonho que eu nunca me apliquei tanto em cima, eu nunca fiz um investimento, eu nunca me preparei para morar em lugar nenhum que não fosse no Brasil, ou mesmo que não fosse no meu estado ou na minha pequena cidade do interior. Mas as circunstâncias, Deus me trouxe até aqui. E eu não consigo ver outra explicação a não ser essa, né? Deus literalmente me tirou do breu branco e me colocou aqui na França. E quando eu cheguei aqui, já que eu estava nesse impasse e eu teria que recomeçar a minha vida do zero em algum lugar, ou até mesmo naquela pequena cidade, mas eu teria que me mudar de casa, porque eu separei, então eu tinha que procurar um lugar para ficar, alguma coisa para fazer. E eu não sabia, porque o problema que a gente tinha, ele me afetava e afetava o meu trabalho. Então eu não sabia se eu ia conseguir lidar com aquela situação ali naquela cidade e manter a postura e fingir que nada aconteceu, porque cidade pequena sempre tem os olhares, o falatório, e é muito difícil lidar com isso, pelo menos para mim. Naquele momento eu não estava sabendo digerir essa situação e eu tive um estalo aqui na França e eu disse, por que não? Acho que eu vou ficar aqui e recomeçar aqui. Talvez ganhando em euro eu consiga economizar e juntar um dinheiro em 5 anos e voltar e construir alguma coisa. Talvez em 10 anos eu não consiga juntar ou construir nada do Brasil, começando, partindo do zero agora. Então eu decidi ficar, liguei para os meus pais, pedi um conselho e meu pai disse assim para mim, minha filha, faz o que você achar melhor. É longe, eu como seu pai não queria você longe, te quero perto, o mais perto possível. Mas uma coisa a gente tem que ser bem realista, é que muita gente queria ter, quantas pessoas queriam ter a oportunidade que você está tendo agora? Que quantas pessoas querem mudar de país, mas não tem dinheiro e queria só uma passagem, não queria nem um emprego do outro lado, não queria certeza de nada, queria só a passagem para poder ir lá, correr esse risco. E você está tendo essa chance. Então, acho que, cabe a se pensar. E eu falei, realmente. E eu decidi ficar e enfrentar a realidade. E a partir do momento que eu decidi ficar, não foi nada fácil. Não foi um caminho colorido, não foi um caminho maravilhoso, porque aí a realidade era bem dura mesmo, e inclusive a própria moça que me deu a passagem, ela disse, Lorena, eu comprei uma passagem para você vir passar férias, o quarto tá livre aí para você ficar, esse tempo que iriam ficar, né? Teoricamente, eu me preparei para que vocês ficassem aqui 2 meses ou 3 no máximo, que é o tempo do visto. Mas você ficando, eu não tenho como te deixar morando aqui de graça, porque esse quarto eu alugo ele. Então, ele não tá alugado porque minha família vinha e eu queria que vocês ficassem à vontade e tal, sem estranhos em casa. Mas normalmente eu alugo pra me ajudar na manutenção da casa. E se você quiser ficar, você pode ficar, mas você precisa pagar. Eu não tenho como te deixar aqui morando de graça. O que eu posso fazer por você pra te ajudar é você paga metade no primeiro mês e a partir do segundo você começa a pagar igual. E aí aceitei, né? Mas começar a trabalhar. Ok, começar a trabalhar. Onde que eu vou trabalhar? Eu não sabia onde procurar emprego. Eu não sabia falar uma palavra em francês. Ela trabalhava limpando Airbnb. E aí eu disse assim, eu posso trabalhar com você. Ela disse, mas eu não tenho como te pagar pra fazer o meu trabalho.
Porque eu ganho X valor e se você for trabalhar eu tenho que te pagar, mas se eu te pago eu ganho menos. Então eu não tenho condição. O que eu poderia fazer era, por exemplo, se eu limpo 10 casas, eu só dou conta de limpar 10. Aí vou pegar mais 5. E aí você limpa mais 5. Mas para isso você teria que dirigir e ir sozinha. Porque eu não tenho como te levar se eu tenho tempo para acabar essas aqui. Não tinha como. Beleza, o tempo foi passando e eu disse, não, deixa eu ir com você pelo menos pra eu sair de casa, porque eu fico aflita aqui, sem saber o que fazer. Pelo menos eu vejo como que é e eu acho que a oportunidade aparece quando a gente se mexe, né? Assim, pensamento meu, não foi o que eu falei. E ela disse, não, tudo bem, se você quiser. Mas acho que ela não se sentia à vontade. E eu ficava esperando ela me chamar, às vezes ela não me chamava. Às vezes eu ficava pensando que ela pensava que eu não queria ir, ninguém falava nada. Eu ficava, sabe aquela atmosfera pesada? Que você não sabe o que tá acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo. Aí eu comecei a entrar no Facebook, eu vi que tinha grupos, né? Ela também falou, ó, você pode entrar em grupos no Facebook. Mas cada vez que eu falava alguma coisa que eu via no grupo, ela dizia, mas esses grupos também, é por isso que eu não entro, porque é uma mentiraiada, é não sei o quê. E aí você já fica ali, tudo você pega de uma forma negativa, né? Eu, pelo menos, era o que acontecia comigo. Então, eu disse, tá, não vou falar mais nada. Aí eu conheci uma menina que veio pra fazer um tour na Europa com uma amiga conhecida lá da minha cidade. E eu comecei a trocar figurinha com essa menina. E essa menina disse, eu vim, a fulana foi embora, mas eu vou ficar. Eu vou morar em Portugal. Por que você não vem morar em Portugal? A gente mora junto, a gente divide um quarto, alguma coisa. E aí eu fui falar pra ela, eu disse, eu acho que eu vou pra Portugal. Ela, mas por que você vai pra Portugal? Eu falei, nego, não arrumo nada aqui, não tem emprego pra mim, eu não falo francês, eu não dirijo, eu disse que é impossível, eu não tenho documento, não vou conseguir nada. Então o que eu vou ficar fazendo aqui? Pro Brasil eu não vou voltar, porque eu já assumi esse compromisso, eu não vou voltar. Então era uma questão de honra pra mim, assim, de orgulho, sei lá o que era, mas eu não ia voltar. Então eu falei, vou para Portugal, porque pelo menos em Portugal eu acho que eu vou conseguir me virar sozinha, sair de casa, ler as placas, né, entender as coisas que estão escritas, porque é português. E aí ela disse, você acha que em Portugal vai ser mais fácil? Não vai não. Porque até os portugueses estão saindo de Portugal para vir para a França. Não tem nada em Portugal, o salário é uma merreca. Me deu uma desmotivada. Falei que ia morar. Ih, você vai morar com quem lá? Você conhece quem lá? Eu falei, eu conheci uma menina. Ai, morar com os outros é complicado. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil morar com os outros? Já morei com os outros. Passei. Falei, mas você morou. Hoje você conseguiu aqui. Mas é a minha sorte, cada um tem sua sorte. Então eu comecei a perceber que eu tinha que sair dali. Pouco importa pra onde eu fosse, mas eu tinha que sair dali. Porque eu tava amarrada. E qualquer coisa que eu tentasse fazer, eu tinha olhos me julgando, bocas me criticando, mas ninguém tinha uma solução. Eu vou sair da casa dela, e aí eu tinha um rapaz que namorava a prima dela e tava alugando o sótão da casa, um quarto na casa dele, que na verdade era um sótão. Ele era um quarto que eu ficava em pé, eu ficava assim, ó, literalmente assim, em pé. O teto, ele batia aqui na minha cabeça, desse jeitinho aqui, e ele descia pra casa. Eu dava meio passo, o meu ombro batia no teto. Então, eu meço 1,55 m. Eu acho que o teto, a parte central aqui, devia ter 1,57 m, 1,58 m. E aí eu andava engatinhando. Mas tava ótimo, era 150 euros mais barato. Lá eu conheci esse rapaz, ele tinha um ciclo de amizades brasileiras que se ajudavam, pelo menos com informações. Era mais... Você via que tinha uma saída, por mais que demorasse, mas ia ter uma saída. Tinha mais... fulano conseguiu, todo mundo faz isso, tem um monte de gente aqui, não tem documento e tá conseguindo e tal. É só você trabalhar direitinho, fazer suas coisas corretas, não fazer baderna, que você se sai de boa. Fiz a sobrancelha de uma menina, essa menina me apresentou para outras pessoas, e aí até que eu fui trabalhar num bar. Lá eu fui trabalhar nesse bar, meu primeiro salário, eu ganhei 1.800 euros, tá? E eu era mal paga. Só que eu trabalhava muito, mas eu não tinha consciência. Então, se a pessoa quisesse me pagar 1 euro por hora, eu aceitava, na situação que eu tava. Então, eu aceitava tudo. Inclusive, eu arrumei um emprego uma vez numa pizzaria quando eu tava na casa dela. Arrumei assim, né?
conheci alguém que tava falando de um emprego lá no Facebook, e aí eu disse, tem um emprego aqui, assim, assim, assado. Aí ela falou assim, mas não compensa, você vai ganhar, era 12 euros a hora, 12 euros a hora, e ela disse, não, isso é uma exploração, você não pode aceitar. As pessoas também acham que a vida é assim, não vai não. E aí você não vai. Só que você tá numa situação vulnerável, você não tem um centavo guardado, o aluguel vai chegar, você vai morar na rua. O que você vai fazer? Eu tava aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí a pessoa, 12 euros, ela vai dizer que porque é longe, você vai ter que acordar cedo, tá frio, não sei o que, não sei o que. Comecei a postar fotos no Facebook, nos grupos, de sobrancelhas que eu fazia. E aí tinha uma moça que queria fazer a sobrancelha, cobrei 100 euros pra fazer a sobrancelha dela. E ela me deu o endereço, aí eu fui mostrar pra ela, o endereço é esse aqui. E ela disse, não compensa, você vai gastar uns 20 euros pra ir lá. Cara, eu não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha nem uma fonte de renda. Se eu gastasse 20 euros pra ganhar 100 euros, eu ia ficar com 80. Na minha cabeça era lógico. E mesmo assim, eu ainda me deixei influenciar por ela e ela disse, não compensa, não faz. No dia que eu me mudei, na semana que eu me mudei, eu falei pro rapaz, e ele disse, vai, só vai. E não é difícil, você não vai se perder. Porque é só uma linha, é direto. Então você vai entrar no trem aqui, você vai descer já no endereço dela. E assim eu fui. Na hora de voltar eu me perdi, fiquei 4 horas perdida dentro da estação. Percebe a importância do lugar que você tá? Que molda a gente? Então, e quando a gente vem pra cá, você pode até falar assim, mas você foi fraca, se deixou levar. Mas, cara, você tá na casa da pessoa, a pessoa te trouxe pra cá. Você tende a ter um respeito, escutar. E mesmo que não, quando a gente tá aqui, a gente fica numa situação muito vulnerável e muito frágil, que tudo que vem de fora atravessa a gente muito fácil. E tudo a gente tem medo. Às vezes você olha para uma palavra em francês e você imagina, eu acho que isso quer dizer isso. E na maioria das vezes você tá certo, porque tem palavras que são super parecidas, tem palavras que até escrita é exatamente igual em português, só muda a pronúncia. E aí você vê e você pensa, eu acho que é isso. Mas você fica tão abobado, medroso, né? Eu, pelo menos, acho minha experiência, né? E que fique de lição. Porque confia, a gente tem que confiar no nosso instinto. Né? Já passei por poucas e boas porque eu achava que era de um jeito, mas porque a pessoa mora aqui há 5 anos, eu tenho que confiar nela. Então é do jeito dela. Então foi aí que eu fiquei, fiz essa primeira sobrancelha, depois eu consegui esse trabalho no bar, meu primeiro salário foi 1.800 euros fora as gorjetas. O meu primeiro dinheiro que eu mandei pro Brasil, porque na época o meu pensamento era trabalhar aqui e mandar dinheiro pro Brasil até acumular um valor onde eu pudesse voltar a comprar uma casa e sei lá, construir um negócio e viver lá. Esse era o meu pensamento na época. Então o meu primeiro dinheiro que eu mandei pro Brasil foi 1.000 euros, 900 euros. Então eu falei, cara, olha isso. Eu quase desisti. E esse meu processo, até eu me firmar assim pra ficar em pé, ele durou uns 2 meses. Então não foi tão demorado, né? Mas eu acho que quando a gente vem, a gente tem que trazer um dinheiro pra essa questão de aluguel, pra gente se sentir seguro e não ficar se deixando abater, não ficar tão vulnerável, porque isso mexe com o mental, enfraquece você mentalmente e te impede, assim, te imobiliza de algum jeito. Depende também, né? Cada pessoa é de um jeito, então foi a maneira que eu reagi. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero discorrer ao longo desse canal. Deixa eu olhar aqui. Tem 4 anos que eu moro aqui, então eu vou falar de imigração. Eu não tive tanto problema com isso, porque como eu falei, eu vim com carta convite, então isso facilitou um pouco o meu lado. Eu não tenho como fazer carta convite para ninguém, porque eu ainda não sou regular. Então, tem 4 anos que eu tô aqui, nunca passei por nenhum problema fiscal. Quero falar sobre trabalhos e salários, quero falar de como começar, como é morar aqui de fato, a verdade, as casas. Hoje em dia eu sou tatuadora, eu também quero mostrar um pouco disso, como eu fiz, comecei a trabalhar com tatuagem. Então se alguém se interessa também, não é o foco, mas eu quero contar essa experiência aqui.
Os choques culturais, né? Curiosidades, as comidas. Eu amo a comida. Quem fala que na França se come mal, gente, não comeu direito. Porque, olha, eu sou brasileira. E você sabe que a comida do Brasil, pra mim, é a melhor do mundo. Mas a comida aqui é muito boa. Eu amo a comida aqui. Eu amo, amo, amo. E não é caro, assim, eu não acho. Vivendo aqui, né? E as coisas que ninguém conta. Eu também quero falar coisas que ninguém conta. Que eu acho que ninguém conta, né? Que eu acho que tem coisas que ninguém conta, sim. Mas o mais é isso. Espero prosperar com esse canal, ajudar quem quer mudar de país, dar dicas, né? Eu quero fazer um próximo vídeo sobre o que eu faria se eu viesse. Acho que vai ser o meu próximo vídeo. O que eu faria se eu viesse pra França agora, atualmente, ou esse ano, se eu fosse mudar de país, né? Se eu fosse mudar de país e esse país fosse a França, o que eu faria, né? Quais os passo a passos que eu faria, assim, hoje, com a experiência que eu tenho, sabendo as coisas que eu tenho, vendo experiências de outras pessoas, conhecidos e amigos. Então eu acho que isso pode ajudar uma galera aí que sonha em mudar de país, mas fica empacado. Porque não tem informações reais, né? As informações às vezes que tem é muito genérica. Eu acredito que deva ter pessoas que compartilham aqui, mas é bom, assim, ver um pouco da experiência de cada um, mas também não se apequenar com isso, porque você vai ter a sua experiência, você vai ter o seu caminho. E realizar seu sonho de morar em outro país. E, gente, uma vez que a cabeça abre, é aquela frase, é igual paraquedas. Não fecha mais. E quando você vê o mundo que tem lá fora pra você, eu falo isso, mas eu ainda não viajei muito, assim, quero viajar muito ainda. Mas assim, quando você vê o mundo lá fora, as pessoas, como as pessoas são legais, as pessoas são boas, as pessoas são ricas mentalmente, e que tudo isso aqui é pra nós, é nosso. Porque foi Deus que fez, e nós somos filhos e herdeiros de Deus. Então não tem como. E uma vez que você vai, você vê, você tem acesso, você fala, como eu fiquei tanto tempo ali adiando isso, né? Então eu incentivo, assim, eu acho que vocês têm que vir, sim. Eu não me arrependo.